Com certeza você já assistiu algum vídeo que mistura fé mais ciência e diz que a fé tem poder sobre a ciência sobre a fé, ou até alguns coaches que misturam toda a parte financeira e monetária com o evangelho. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui, eu vou fazer um react em uma entrevista, um assunto muito legal, um assunto que eu gosto e que eu vou tratar aqui com vocês, vou trazer para vocês assistirem. Então é um react, então assista esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai gostar, mas isso vai acontecer logo após a abertura. Você está no canal Libertos em Cristo e eu te dou as boas-vindas. Para você que não me conhece, se inscreva no canal, dê like, curta, compartilha. Para você que me conhece, mais uma vez, bem-vindo aqui no canal, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto muito legal, um assunto muito interessante, que é um assunto que mistura fé e religião. São dois assuntos que eu gosto muito de tratar, então eu acho que vai ser legal, porque eu vou trazer alguns conceitos aqui para vocês que eu acho que dá para aproveitar esse vídeo e esse assunto para muito mais coisas, beleza? Só que antes, não se esqueça, se inscreva no canal, dê like, curta, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda a nossa mensagem a chegar em muito mais lugar e a muito mais pessoas, beleza? Beleza, eu tô vendo aqui, eu acho que tá tudo funcionando, o som, tá tudo beleza, então bora lá. Bom, deixa eu colocar aqui, ó, na minha tela, compartilhar a tela com você. Esse daqui é um recorte, eu coloquei uma pasta errada aqui, peraí, agora eu acho que tá aparecendo para vocês. Pronto, agora eu acho que tá aparecendo. Beleza. Esse daqui é um recorte que eu recebi Eu recebi esse recorte através do TikTok, de um vídeo. E esse vídeo parece que era um podcast, um podcast chamado Hub Podcast, em que teve uma pessoa entrevistada lá chamada Paulo Vieira. E ele trouxe um assunto muito interessante que a gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto aqui, beleza? Deixa eu colocar aqui para tocar e a gente vai conversando de acordo com o negócio vai passando. Vamos lá. A gente não tem mais uns 10 minutinhos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre física quântica, pelo menos assim, para quem não sabe o que é, entender, porque é maravilhoso física quântica. Em 10 minutos? Não, eu sei que... Resumidamente, a ideia. Um negócio interessante. Então, esse cara aqui é o Paulo Vieira. Ele eu acho que é um coach, até onde me consta, tá? Me parece ser um coach. E ele vai explicar, então o cara perguntou sobre física quântica, e aí você vai dizer, boy, Leonardo, o que o negócio de física quântica está fazendo no canal Libertos em Cristo? Bom, todo o assunto que toca o assunto religioso e vida cristã eu trago, beleza? E é um assunto muito legal, é um assunto interessante, é por isso que eu trouxe. Por quê? Porque ele vai sair da área da física e entrar na área da espiritualidade. Ele está explicando o que é a física quântica e ele disse que é um assunto, e o cara pediu para ele explicar esse assunto em 10 minutos. Bom, se você deixa eu até colocar aqui, se você verdadeiramente conhece física quântica, é muito difícil você explicar a física quântica em 10 minutos, mas beleza, mas vamos ver a física quântica que ele vai explicar. Vamos lá. Vamos lá. O que física quântica é? É uma área da física, né? É a área da física que cuida das questões subatômicas, das partículas, né? Da matéria. E o que a física quântica diz? Ela diz que... Aqui, para começar, é o seguinte, você vê que o negócio escurece e volta, talvez seja um corte, porque ele começou descrevendo muito bem a ideia de física quântica ser uma área da física, que na verdade, dentro da física, ela tem dois tipos de mecânica, a mecânica quântica e a mecânica newtoniana, né? Só para ser um pouco mais preciso. Aqui, na verdade, a quântica é uma área da física mesmo. E há uma área da física, deixa eu até dar um zoom aqui, e é uma área da física que estuda o quê? O mundo subatômico. Então, tudo que é menor do que um átomo, a gente está falando de uma outra mecânica. O que é mecânica? A forma com que as coisas funcionam e interagem. Tá certo? Eu sei que isso não é um vídeo de física, então eu vou segurar um pouco na explicação para que não seja um negócio extremamente detalhado. Mas assim, é a forma com que se dá
a interação das partículas e dos objetos ali naquele mundo. Então você tem a mecânica newtoniana, você tem regras muito conhecidas, que é esse nosso mundo, e você tem o mundo subatômico, que tem regras um pouco diferentes, tá bom? Então, beleza, vamos lá. Desculpa, se você é físico aí, saiba que eu estou explicando aqui com poucos detalhes, né? Então vamos lá. A quântica diz, ela diz que quem cria a realidade não é a realidade, muito menos a matéria. É o observador, é quem observa. Ele está dizendo que a física quântica diz que quem cria a realidade não é a realidade, que não é a matéria, mas sim quem observa. Para começar, que isso é tudo mentira, tá certo? A física quântica não diz nada disso. Nada, absolutamente nada disso. Mas vamos lá. E nós temos a possibilidade de alterar a realidade, inclusive a própria matéria. Os elétrons, né? Você imagina o átomo, o núcleo, os elétrons que estão girando em torno do átomo, eles são matéria. E nós observadores, temos autonomia e poder sobre o elétron, sobre a matéria, consequentemente sobre a própria realidade. Então, quando a ciência fala observador, não é observador com os olhos, é observador com a mente. Até porque nós não enxergamos com os olhos. Não é verdade. Aí ele vai tentar entrar aqui num pouquinho mais de detalhe conforme conforme que a gente enxerga. Bom, para começar, tá? Isso daí é mentira. A física quântica não diz nada disso. Física quântica não tem nada a ver com o seu poder de pensamento, poder da mente, pensar positivo, não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver com isso. Física quântica é uma matéria da física que estuda as interações de partículas subatômicas. Beleza? Esse é o objetivo da física quântica, descrever o mundo subatômico. Em que se tem muita dúvida, em que é uma matéria relativamente nova para a física de maneira geral e que se tem descobertas muito interessantes. Mas eu já adianto, física quântica não tem nada de fácil. Física quântica é super difícil. Eu mesmo já estudei física quântica. Eu fiz, por exemplo, eu sou engenheiro, né? Além da minha atuação teológica, eu sou engenheiro. E um dos cursos que eu fiz química muito avançada. Eu fiz alguns módulos de engenharia civil. Então eu fiz química 1, química 2, química 3, eu cheguei a fazer fisicoquímica, que é uma área em que você vai entender a física da química e ali você entra em alguns conceitos de quântica. É um negócio extremamente difícil, tá certo? Eu já estudei física quântica mais que uma vez e até hoje eu não sei o que é, só para vocês entenderem como esse negócio. Aliás, eu vi um negócio muito legal. Tem um professor de física quântica, ele chegando ou mecânica quântica, né? Depende o jeito certo de falar é mecânica quântica, mas eu vou falar física quântica aqui só para... O professor, ele chegou no primeiro dia de aula, falou para os alunos, o seguinte, nessa matéria vocês vão aprender a física quântica, beleza? Até hoje eu não sei o que é, mas daqui a 6 meses, na verdade, seremos mais 40 pessoas também não sabendo o que é. Entendeu? Porque é uma matéria extremamente difícil. Cálculos pesadíssimos, muito pesadíssimos. E essa ideia de observador e tal, é que eles pegam alguns negócios que tiveram dentro de alguns, digamos, papers acadêmicos disso, em que dizia lá, o observador, tal, de acordo com o observador, a partícula se comportou de jeito X ou jeito Y, ele acha que é uma pessoa olhando e desejando que o elétron se transforme em matéria ou energia. Não tem nada a ver com isso, o observador é uma máquina, não é uma pessoa. Entendeu? Então, mas beleza. Mas vamos direto ao ponto aqui, que é na parte quando ele vai entrar na parte de religião também, tá certo? Vamos lá. A gente não vê com os olhos. Os olhos são lentes, eles captam a luz, tá? Projeta no fundo do globo ocular de forma invertida, pequena invertida. Essa imagem invertida no fundo... Então a gente enxerga com os olhos, porque na verdade o olho ele capta aquela fotografia, aquela luz que você está vendo, e o cérebro interpreta e cria imagem, é só isso, mas se não tivesse os olhos você não enxergaria. Beleza. No fundo do globo ocular vira um impulso elétrico e nós enxergamos aqui atrás na cabeça. Nós enxergamos aqui dentro. Então essa imagem aqui dentro, que nós vemos aqui dentro, ela é capaz de criar a própria realidade. Quanto mais intenso você vê,
Quanto mais repetido você vê, quanto mais verdadeiro aquilo que você vê aqui dentro. É que ele vai entrar numa ideia de pensamento positivo e não sei o que lá, você tem que ver, enxergar, não sei o que lá, não sei... Cara, eu não tô dizendo que se você não é uma pessoa que, sei lá, tem um objetivo traçado no futuro, você pensa naquilo ali e tal, que isso não é importante. Eu acho que é importante até porque você tem até uns efeitos físicos muito legais em que você observa as coisas, aquelas coisas, você passa a ter mais, digamos assim, a enxergar mais oportunidade naqueles campos que você mira, entendeu? Depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso, mas nada disso tem a ver com física quântica e poder da mente, mas nada, absolutamente nada disso, e nada a ver com religião também, tá bom? Vamos lá pra frente. Então, verdadeiro não é lá fora. A verdade não é essa água, não é verdade. Verdade é o que você enxerga aqui dentro. Então, nós criamos a realidade como nós a observamos. Então, vou dar um exemplo. Tem um experimento da fenda dupla, muito conhecido, foi feito a primeira vez, foi na década... O experimento da fenda dupla é super conhecido. Infelizmente é que ele não entendeu o experimento da fenda dupla. Mas eu também não vou explicar, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu vou pular direto para o que interessa, tá bom? Vamos lá. 40, e vem sendo repetido. Eles jogam elétrons por duas fendas, resumindo, por duas fendas. Então, passa pelas duas. Quando tem um observador vendo por onde o elétron passa, se passa por uma fenda ou outra, lá atrás, num papel de impressão de elétron, aparecem duas marcações, porque tem o quê? Duas fendas. Duas fendas, é lógico. Mas quando tira-se o observador, não tem ninguém observando o que acontece, duas fendas, joga-se elétron, e aí tem N possibilidades, infinitas possibilidades. Enquanto tem papel, tem marcação de elétron. Como? Duas fendas, era para ter duas marcas. Duas marcas. Assim, esse experimento é um experimento muito legal. Eu não vou entrar em detalhe aqui. Não tem nada a ver o que ele está falando, absolutamente nada a ver, tá? Enquanto tem observador... E o observador não é uma pessoa, é uma máquina, tá? É uma máquina, não é uma pessoa. O elétron obedece à lógica do observador. Duas fendas... Quer dizer, a pessoa ficou pensando, seja matéria, aí ele se comportou como matéria. A pessoa ficou pensando, seja onda, e se comportou como... Não faz o menor sentido isso, até porque a olho nu ninguém enxerga elétron, entendeu? Duas marcas. Tira o observador, joga elétron, infinitas marcas, infinitas possibilidades. E aí os cientistas hoje não questionam isso, eles sabem que o elétron obedece. Então, os cientistas hoje não questionam a experiência o experimento da fenda dupla de jeito nenhum. Agora ele vai dizer que eles sabem que o elétron obedece ao observador. Essa conversa de coach, tá? Eu não conheço ele, não sei quem é ele, tá certo? Não tem nada a ver com a pessoa. Eu tô falando do argumento da pessoa, é só isso. O seu observador. A matéria obedece quem observa. Não obedece nada. Transportando para a nossa realidade. Então, esse é o grande problema. Porque, primeiro, ele vai pegar conceito do que ele não conhece, tá certo? Do que não conhece, pelo menos o que ele descreveu aqui no vídeo não tem nada a ver com física quântica. Então, ele vai pegar um conceito que ele não conhece, então um conceito distorcido, e o pior, ele vai jogar o conceito para a nossa realidade. Se a física quântica é a área da física que estuda matéria subatômica, ela estuda o comportamento da matéria quando ela tem um tamanho muito pequenininho. Como é que ele vai jogar isso para a nossa realidade? A nossa realidade é newtoniana, é aqui, não tem como extrapolar para a nossa realidade isso. O grande problema é a extrapolação, aí ele vai unir com a religião, não faz o menor sentido isso. Vamos lá. Vamos falar de mim, tá? Eu tenho a possibilidade de ser muito pobre, miserável. Geralmente atrelado a dinheiro, de possibilidades. Né? Muito pobre, neutro, rico, dinheiro é multibilionário. Então eu tenho todas as possibilidades disponíveis para mim, financeiramente, por exemplo. Eu poderia falar saúde, eu poderia falar casamento, financeiramente. Qual das possibilidades eu vou viver? O mais pobre dos pobres, um neutro ou o mais rico dos ricos? Qual? Eu vou ver a maneira pela qual eu me observo. A maneira que eu me enxergo aqui dentro, porque assim como tu pensas... Me ajuda aí. Ó,
Aqui é onde ele vai entrar. Então ele vai pegar um conceito distorcido da física, que ele não entendeu, até porque eu não o culpo, tá certo? Porque é uma área da física extremamente difícil. Eu já estudei isso por diversas vezes. E você falar assim, me explica em 10 minutos? Rapaz, não esquece. É difícil, entendeu? Não tem nada disso de explicar em 10 minutos, não. Eu consigo descrever para vocês o que estuda. Agora, detalhar todas as coisas, não tem como. Então, já começa aí, a dificuldade da matéria. Então, uma matéria que ele não entendeu. Aí ele vai pegar um negócio e vai extrapolar para a nossa realidade. E pior, aí ele extrapola para a nossa realidade e vai querer dar base bíblica para isso. É igual o vídeo que eu já fiz aqui no canal sobre terraplanismo. O cara querer misturar terraplanismo com Bíblia. Não, Bíblia não tem nada a ver com terraplanismo. Tá certo? Isso daqui é igual. Vamos lá. Porque assim como tu pensas... Como tu pensas... Me ajuda aí. A Bíblia diz assim como tu pensas, tu és. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim como tu pensas, tu és. Aonde que está escrito isso? Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Vamos procurar aqui. Cadê minha Bíblia? Deixa eu ver aqui, ó. Bom, aqui no livro que está na minha mão, eu provavelmente não encontrarei isso em lugar nenhum, tá certo? Deixa eu voltar lá. Então, não encontrarei isso aqui em lugar nenhum, aqui nas escrituras. Espera aí, só um minuto. Pronto. Não, beleza. Eu cliquei aqui no negócio errado, voltamos aqui. E é assim mesmo, eu tô gravando e já vendo aqui com vocês. Mas você quer ver? Só para poder comprovar, deixa eu colocar aqui no Google. Bíblia. Assim como tu pensas, tu és. Pronto. Aqui, vamos lá. O único versículo bíblico, estou colocando aqui nas escrituras, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó. O único versículo bíblico que chega, assim, passa distante do que ele está falando é Provérbios 23:7, que diz: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Para começar, você está vendo? Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é outro contexto, está falando de outra coisa, não está falando de sua vida como coach, ou que você transforma a sua própria realidade. Você vê, não tem nada disso nas escrituras. Esse é o grande problema e era isso que eu queria trazer aqui. Deixa eu até colocar o restante para vocês ouvirem e eu já falo sobre isso daqui. Vamos lá. Então, assim como você pensa... E assim por que ele está falando isso? Porque esse podcast é de crente, tá? São dois crentes ali e tal, eles fizeram esse podcast. Tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Assim você é. Então, a maneira pela qual você se enxerga aqui dentro, assim, pela maneira que você pensa, esse pensamento se manifesta em realidade. Né? E isso aí, se a gente quiser... extrapolar para o mundo cristão. Ixi. Por que Jesus andou em cima? Como é que Jesus fez para andar em cima da água? Então, aí você vê, aí o negócio começa a piorar. Então, Jesus andou em cima da água porque Jesus, não é porque ele era Deus, não. É porque ele olhou para a água e disse assim, que a água seja avenida, que a água seja avenida. Ele observou a água como avenida, a água se transformou em avenida. O grande problema é o seguinte... E se Jesus está olhando para a água falando assim, que a água seja avenida e que a água seja avenida? E aí o Pedro lá estava olhando e falando, não, a água é água, não é avenida não. A água é água, não é avenida. A água obedece a quem? É uma dúvida que eu tenho. Mas beleza, vamos lá. Simples. Quanticamente falando, muito simples, muito óbvio até. Quanticamente falando, a quântica não tem nada a ver com isso. A matéria obedece quem? O observador. O observador. As propriedades e posições da matéria obedecem ao observador. Aí chega um cara que diz, cara... Ó, eu vou dar um teste para vocês, simples. Você está assistindo esse vídeo e duvida. Eu vou dar um teste. Você pega um pedaço de gelo, tá? Pega um pedaço de gelo. Começa a observar assim. Você olha para o gelo e diz assim, o gelo está fervendo. O gelo está fervendo. Porque é uma condição da matéria. Você tem lá uma pedra de gelo, é a mesma água. Só que ao invés de ela estar
congelada, ela vai estar borbulhando. Você fica assim, o gelo está fervendo, depois você pega no gelo, mas acredita com todo o seu pensamento, olha pro gelo e imagina uma água fervendo, depois coloca o dedo para ver se queima. É uma sugestão, tá bom? Vamos lá. Eu consigo observar essa água sólida. O que a água faz? Obedecendo à física quântica, se torna, é de partícula, é de elétron, ela se torna sólida. E eu vou observando, e vou caminhando sobre a água só porque eu a observo sólida. Mas por que esse cara consegue fazer isso? Não é porque a fé, porque com uma fé pequena, fé é física quântica. Fé é ver o que não existe como se já não é física quântica, não. Existisse. Isso é física quântica, é ver o que não existe com uma segurança tal como se já existisse. E esse homem que andou sobre as águas, ele olhava para a água, olhava o que existia como se não fosse aquilo que ele estava observando, e andava. Mas por que ele consegue? Por que diz com uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você disse para essa montanha, atira-te ao mar e assim ela fará? Porque você com uma fé pequena faz isso. E qual é o grande segredo? Em nada duvidares. Vocês me entendem? Outra citação bíblica, né? Vamos voltar aqui. Então ele concluiu com duas citações bíblicas. Tudo que tu pensares tu és, e nada duvidares. Da onde ele tirou isso, não tem a menor ideia. Então, esse é o grande problema. O grande problema é que a pessoa que entrou ouvindo ele dar essa palestra sobre física quântica, ela entrou com uma dúvida: o que é física quântica? Ela saiu com duas: não sabia o que era física quântica e também um evangelho completamente distorcido. É por isso que eu trago nesse canal essas questões de vida cristã mesmo, aplicação prática das coisas, essa mistura de fé com ciência. Por quê? Porque isso, assim, muita gente pode cair nisso. Por quê? Porque é uma matéria extremamente difícil. É uma área da física muito complicada e que as pessoas não sabem, inventam as maiores loucuras sobre física quântica. Uma delas é essa ideia de Jesus andou sobre as águas por conta da física quântica. Não faz o menor sentido isso, tá? Então, vamos lá. Esse negócio de que o próprio Senhor Jesus, eu vou fazer uma aplicação extra que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que ele mencionava lá era sobre o evangelho, não tem nada a ver sobre física, sobre matemática, nada a ver com isso. Mas a gente vamos extrapolar igual ele extrapolou. Sim, pesquisem, entendeu? Vão atrás da informação, descubra se é aquilo mesmo. E para você saber se a pessoa está dizendo a verdade, você não vai pesquisar física com coach, você vai pesquisar física com quem? Com físico. Você chega para um físico e pergunta assim: você conhece algum físico? Diz assim: o que é física quântica? Ele vai te explicar o que é a física quântica, obviamente num grau de detalhe muito pequeno, porque é complicado, mas assim, você já não seria induzido ao erro de pensar que o seu pensamento positivo pode fazer uma água solidificar, entendeu? Eu queria trazer isso daqui mais como um alerta mesmo, eu gosto desse tipo de assunto, e se vocês tiverem outros tipos de assunto parecido, deixa aí nos comentários como sugestão, tá bom? Que aí eu faço um vídeo e tal, e posso ajudar a explicar, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live, que Deus abençoe, e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu, tchau, tchau!